Einstein. Este é um dos cientistas mais famosos do mundo. Einstein é o autor de mais de 300 trabalhos científicos sobre física, assim como cerca de 150 livros e artigos no campo da história e filosofia, do jornalismo, ou seja, uma pessoa incrivelmente talentosa. Ele desenvolveu várias teorias físicas importantes. No entanto, por algum motivo, ele não usava meias. De acordo com uma das versões existentes, esse hábito do famoso físico começou em sua juventude, quando ele decidiu que seu dedão sempre acabava fazendo um buraco em suas meias. Outros pesquisadores argumentam que essa excentricidade começou depois que o grande cientista ficou viúvo e deixou de se cuidar muito bem. Por algum motivo, antes de mais nada, ele abandonou as meias e passou a usar sandálias. O destino do cérebro do Einstein também foi meio esquisito. Depois que o cientista faleceu, seu cérebro foi extraído e guardado pela patologista Thomas Harvey. Harvey fotografou o órgão em vários ângulos e em seguida cortou em cerca de 240 blocos e armazenou-o em solução de formalina. Isso não seria tão estranho se o próprio Einstein não tivesse proibido o procedimento quando ainda estava vivo. Por essa razão, o cérebro do grande físico foi literalmente roubado e armazenado por Harvey por 30 anos antes de ser finalmente investigado. Os dados obtidos pelos cientistas mostraram que as áreas do cérebro de Einstein responsáveis pela fala e pela linguagem eram reduzidas, enquanto as áreas responsáveis pelo processamento de informações numéricas e espaciais, ao contrário, eram maiores. Faz sentido. Além disso, o peso total do cérebro era de 200 gramas menor do que a média de um homem adulto em sua idade. Salvador Dalí. Dalí. Yes. É provável que muitas pessoas já tenham escutado sobre a natureza estranha de Salvador Dalí. Afinal, ele pode facilmente ser considerado um dos artistas mais excêntricos de todos os tempos. Precisaríamos de muito tempo para listar todas as ações surpreendentes desse gênio, mas algumas delas serão suficientes para se ter uma ideia. Por exemplo, o Dalí tinha a custódia do tamanduá do Zoológico de Paris e uma vez fez uma caminhada pelas ruas da cidade com o animal. Existem até mesmo fotografias dessa caminhada. No entanto, o tamanduá não era um animal de estimação do famoso artista. I think you've caught something. Em casa, o Dalí tinha uma jaguatirica, um mamífero predatório da família dos felinos. Certa vez o artista deu uma entrevista enquanto estava sentado em uma árvore. Em outra ocasião, ele chegou à Exposição Internacional de Surrealistas em Londres, vestindo um traje de mergulho, segurando um taco de bilhar em uma mão e 2 cachorros-lobos russos na outra. De acordo com as palavras do próprio Dalí, ele queria mostrar quão profundamente ele mergulhava no subconsciente humano. O artista tinha certeza de que os sonhos inspiravam cenas para suas pinturas. Ele tinha um truque. Sentava-se numa cadeira, apertava uma pesada chave na mão e tentava adormecer. Assim que ele dormia um pouco, a sua mão abria e, com o impacto da chave, abria os olhos e conseguia lembrar-se de um sonho fugaz. E a julgar pelos seus quadros, esse método realmente funcionava. Mesmo depois da sua morte, Dalí continuou a ser estranho. Ele pediu para ser enterrado em um lugar onde as pessoas pudessem andar sobre o seu túmulo. Por esse motivo, o corpo do artista hoje em dia se encontra no chão de uma das salas do Museu Teatro Dalí, na cidade espanhola de Figueres, e todos os dias centenas de visitantes caminham sobre o seu túmulo. Michelangelo. As criações deste grande pintor e escultor italiano são conhecidas pela maioria das pessoas. Todos conhecem, pelo menos, a criação de Adão, mas além de sua genialidade, o Michelangelo também tinha um comportamento bastante incomum, mesmo para a época dele. Ele não ligava para as comidas e bebidas, e comia mais por necessidade do que por prazer. Frequentemente, ele dormia de roupa e sapatos. Tudo bem que isso era no renascentismo, mas isso é demais. O Michelangelo podia trabalhar durante dias e adormecer por lá mesmo, no meio das tintas, da poeira e da sujeira. O seu relacionamento com a higiene também era bastante tenso. Ele também não gostava muito de pessoas. Ele não sofreu nem mesmo com a morte de seu irmão. No entanto, toda essa falta de habilidades sociais combinava perfeitamente com seu talento de poeta. Michelangelo deixou não só esculturas e pinturas, mas também mais de 300 poemas muito profundos. Isaac Newton.
Talvez até aqueles que não são muito bons em física sabem sobre as conquistas de Isaac Newton. Pelo menos sabem que ele descobriu a lei da gravidade. E assim como o resto das figuras incrivelmente famosas do passado, há muitas histórias sobre Newton. Dizem que, apesar de sua genialidade, ele era uma pessoa incrivelmente distraída, porque vivia perdido nas profundezas de seus pensamentos. Por exemplo, uma vez Newton recebeu amigos em sua casa e foi a um outro cômodo buscar vinho. Os convidados esperaram e esperaram, mas Newton não voltava, embora já tivesse passado muito tempo. O que aconteceu não foi culpa de uma falta de hospitalidade, muito menos que o cientista estava de saco cheio dos convidados. Mais tarde se descobriu que, ao entrar em seu escritório, Newton pensou no seu próximo trabalho. Então uma ideia lhe ocorreu e o grande físico simplesmente esqueceu que na sala ao lado seus convidados estavam esperando ele e o vinho. De acordo com uma versão, foi justamente a distração do cientista que levou a um incêndio que queimou muitos de seus manuscritos. Supostamente Newton simplesmente esqueceu de apagar a vela sobre a mesa. No entanto, outros pesquisadores afirmam que a causa do incêndio foi um cachorro que derrubou uma lâmpada. Nikola Tesla. Os biógrafos contemporâneos consideram o Tesla o homem que inventou o século XX. As primeiras obras desse cientista abriram o caminho para a engenharia elétrica moderna. Nos Estados Unidos, o Tesla pode competir com qualquer inventor ou cientista em toda a história da humanidade. No entanto, apesar da sua popularidade, poucas pessoas sabem que o Tesla tinha várias peculiaridades. Por exemplo, o cientista tinha pânico de micróbios, constantemente lavava as mãos e em hotéis exigia 18 toalhas por dia. 18. Além disso, ele só aceitava quartos de hotel se o número dele fosse um múltiplo de 3. Por quê? Honestamente, não temos ideia. Se durante o jantar uma mosca pousava na mesa, o Tesla fazia o garçom trazer um novo pedido. Apesar de que o cientista descansava apenas 4 horas por dia e apenas 2 dessas horas dedicava ao sono, ele tinha uma energia incrível. Por exemplo, ao caminhar pela rua, ele poderia de repente dar um salto e recitar de cor o Fausto de Goethe. Pitágoras. O filósofo e matemático grego Pitágoras era bastante controverso. Por um lado, este homem foi um dos fundadores de toda a matemática e, por outro, ele era bastante estranho. E embora não haja tantas fontes que nos ajudem a tirar conclusões, uma vez que o Pitágoras viveu antes mesmo da nossa era, alguns fatos conseguiram chegar aos tempos modernos. Por exemplo, o fato do cientista ter criado algo parecido com sua própria religião, com regras especiais e até mesmo seguidores. 2 princípios básicos podem ser distinguidos dessas regras de Pitágoras. A transmigração das almas existe e o maior mal da Terra é o feijão. Sim, os feijões comuns. As razões pelas quais eles deveriam ser evitados são as mais distintas. O filósofo Diógenes, por exemplo, concluiu que o Pitágoras ordenou que se abstivessem dos grãos, pois eles têm um espírito forte em seus estômagos e, portanto, estão mais envolvidos na alma. Assim era a antiga lógica grega. Beethoven. Se você acreditar nos empregados deste grande compositor que nunca perdiam a oportunidade de contar uma história sobre ele, o Beethoven era uma aberração, especialmente considerando a sua fama. Imagine só, você é um compositor famoso, suas composições são amplamente publicadas e tem um sucesso incrível. Você é convidado para tocar as músicas para as pessoas mais influentes da sua época, ou seja, você é a estrela da sua época, 1 em 1 bilhão. Provavelmente você vai se comportar adequadamente, não é? Não se você for o Beethoven. Ele era duro, rude com todos e possuía uma incrível capacidade de criar um caos incrível em torno dele que os seus empregados não podiam suportar. Não é de surpreender que a sua residência sempre estava numa terrível confusão. Além disso, o grande compositor não se importava muito com a sua aparência, ele raramente se barbeava. Portanto, quando estava em casa, ele não se parecia com um gênio, mas com algum selvagem de uma ilha desabitada. Alfred Hitchcock. Os contemporâneos de Hitchcock, o diretor que deu ao mundo um novo tipo de suspense, dizem que a princípio ele parecia uma pessoa legal, mas que era impossível conversar com ele por um longo tempo. O Hitchcock tinha um senso de humor muito peculiar. Cameraman.
Por exemplo, ele podia simplesmente dar 400 peixes defumados a uma pessoa que não suportava o cheiro de peixe. Depois de tomar um chá de manhã ou à tarde, o Hitchcock jogava a xícara sobre o ombro para que ela se quebrasse. Este hábito foi mantido por toda a sua vida. Ele dizia que era bom para os nervos, porque aliviava o estresse, uma técnica muito melhor do que brigar com os atores. O famoso diretor sabia de cor os nomes e a localização das ruas de Nova York, bem como a programação dos trens na maioria dos estados. Ele era também uma pessoa extremamente pedante. Ele nunca assistia seus próprios filmes porque os considerava muito assustadores. Não é estranho o suficiente para um gênio? Bem, entre outras coisas, o Hitchcock sofria de uma fobia muito rara. Ele tinha medo de objetos de formato oval. Imaginem o estresse que não era para ele ver simples ovos cozidos. Pablo Picasso. E por último, outro artista mundialmente famoso, o criador do cubismo e o artista mais querido do mundo. As telas de Picasso ocupam o primeiro lugar em termos de popularidade entre ladrões de obras de arte e parece que o artista já suspeitava de algo quando ainda era vivo. Dizem que o Picasso sempre tinha uma arma em mãos quando negociava com os compradores de suas pinturas, talvez para que não quisessem abaixar o preço de suas telas. De acordo com outra versão, Picasso simplesmente amava muito as armas, especialmente seu próprio revólver. Devido ao seu temperamento bastante desenfreado, Picasso amava atirar nos transeuntes enquanto caminhava pelas ruas. É sério, se ele não gostasse da pessoa ou se não se desse bem com ela, ele pegava um revólver com cartuchos vazios, mirava na pessoa e dava alguns tiros.